E aí, galera do pré-vestibular, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se cuidando. Nossa aula de filosofia aí não teve os problemas semana passada, né? Ainda tá com esses problemas aí de relação de agenda e tudo mais. Mas eu vou estar com vocês aí toda quinta-feira, nosso compromisso está certo, então fiquem calmos, né? Fiquem tranquilos que isso também está sendo levado em consideração, né, a relação do tempo, a disponibilidade que vocês têm para ver os vídeos, para ver, assistir a aula, e eu espero que isso acabe logo. O Enem está marcado aí para novembro e tá bem em cima mesmo, o pessoal tá criando petições na internet para adiar. Eu tenho uma opinião própria, né, mas se vocês quiserem participar desse movimento também, fiquem convidados também. Podem procurar aí petição pública, né, na na União Nacional dos Estudantes e nas outras instituições que representam os discentes, né, os alunos, e isso vai ficar disponível aí na internet por bastante tempo. Eu acredito que se for eu não acredito que vai haver uma mudança, mas se for um movimento legal, pelo menos rola uma pressão aí para a gente tentar minimizar esses problemas aí provocados por essa pandemia. Um pouquinho mais sobre a aula de hoje, um pouquinho mais sobre os nossos conteúdos anteriores. Nas nossas aulas anteriores, a gente viu aí o que é filosofia, e aí a gente viu isso na primeira aula. Eu estava falando para vocês do que é a atitude filosófica, né, como ela se difere dos outros tipos de conhecimento, e aí eu vim explicando para vocês que filosofia é um tipo de pensamento racional, lógico, que não depende de experimentação ou comprovação científica ou qualquer outro tipo de metodologia que seja verdadeiramente experiencial, né? Ou seja, que dependa de uma experiência empírica para ser comprovado. Vinha falando para vocês também que a atitude filosófica ela se difere da simples opinião, né? O senso comum que a gente vai chamar tecnicamente, né? Existem vários tipos de conhecimento e o senso comum é um deles que a gente não pode ignorar, né? Como é que a atitude filosófica não é uma opinião e como é que o senso comum é diferente da filosofia, né? Hoje eu estava numa fila no banco e aí eu estava a 1 metro de distância do senhor idoso e toda hora ele chegando perto de mim, toda hora ele chegando perto de mim, querendo conversar. E aí ele falando que o banco tinha roubado ele porque ele estava devendo R$ 1.000 e cobrou uns juros de R$ 1.400 para ele. E aí ele conseguiu negociar, mas ele queria pagar menos de R$ 1.000. E aí ele vai conversando, conversando, conversando. Isso já não é uma atitude filosófica, porque não é racional. Se eu estou devendo R$ 1.000 no banco, o banco não vai te dar um desconto sobre o valor da dívida, vai te dar um desconto sobre o valor dos juros, né? Isso é natural, isso aí faz parte de qualquer sistema bancário, né? Isso está presente na realidade. Pensar para além disso pode ser filosofia, mas precisa de um tratamento técnico, né? Eu posso questionar por que o banco tem que cobrar juros, né? Por que o banco tem que... Isso é uma atitude filosófica bacana, pautado na realidade. Mas questionar uma coisa sem um embasamento não é filosofia, né? E aí ele continua falando, e aí ele vai falando que é o Banco Santander, né? Ele vai falando que o nome do banco tem relação com Satanás, porque San vem de Santa, de Satanás, né? Eu não entendi, né? Já perde um valor linguístico, né? Mas que não está embasado também na realidade, porque não tem nenhuma comprovação racional que isso seja um fator condizente, pelo menos o mínimo, com a realidade, né? Já que o nome vem de outra coisa, lá da Espanha, e que não tem nem relação nenhuma, né? A criação desse nome com a divindade, né? Tanto é que, se a gente for traduzir a divindade para outro idioma, não vai ter o mesmo significado. E aí como é que fica, né? Então, Santander, só porque é no Brasil Satanás é parecido com Santander, segundo a visão desse senhor. E isso é uma atitude do senso comum, uma opinião, né, que não tem valor filosófico, né? É diferente de eu pensar racionalmente, logicamente, questionar alguns valores dentro desse banco, né? Como eu falei para vocês dos juros, né? Por que existem prioridades, né? Por que esse senhor tem que ser atendido primeiro que eu? Eu posso pensar filosoficamente sobre isso. Aí sim, bacana, legal. Tenho elementos que condizem com a realidade e principalmente com o raciocínio filosófico. Para além disso, galera, a gente vai ver, por exemplo, que existe uma grande diferenciação entre história da filosofia,
e tópicos de filosofia, né? Elementos do que é a filosofia mesmo, né? Palpável, legal, do pensamento filosófico. E aí, só conversando com vocês, né, como é que eu gosto de trabalhar com as turmas para o Enem, e já falei isso em sala de aula, né, mas quem não esteve presente ou quem tem esquecido, mas eu não sigo o cronograma linear histórico da filosofia, né, porque se a gente seguisse, a gente ia ver o início da filosofia com os pré-socráticos, depois a gente ia ver Sócrates, Platão, Aristóteles, filosofia helenística, né, o estoicismo, enfim, essas correntes, né, da Ásia para o Ocidente, e também os sofistas lá com Sócrates, né? Depois a gente ia dar um pulo para o que a gente chama de filosofia medieval, né? Que é no século V até o século XV. A gente vai ver dois autores principais, que é o Santo Agostinho e o Santo Tomás de Aquino, né? Com a patrística e com a escolástica. E aí a gente vai dar o outro pulo agora para a filosofia moderna, que a gente vai ver Kant, Hume, Locke, a experimentação científica de Hobbes, né? Francis Bacon, enfim. Essa galera todinha está dentro do que a gente chama de filosofia moderna, né? Que vai ali desde o final da Idade Média até o início da Revolução Francesa, né? E aí a gente vai ver que na filosofia antiga, esses pensadores, né, esses filósofos, têm uma característica. E na filosofia medieval, eles têm uma característica também que é diferente, né? Eles estão pensando em Deus, no que é o pecado, no que é o bem, né? Como provar a existência de Deus, o que é Deus. Na filosofia moderna, a gente tem o início da ciência, né? Então, os autores estão pensando nesse meio termo, né? Como é que eu posso provar que um conhecimento é verdadeiro, né? A ciência é um tipo de conhecimento verdadeiro, enfim. São esses tipos de questões que a gente vai ver na filosofia moderna, né? Então vamos lembrar de novo, a gente começou com os pré-socráticos e bacana. Eu dei um pulo, fui para a Idade Média, né? A gente estudou São Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Pela lógica, a gente veria agora a filosofia moderna, mas eu não vou fazer isso, tá? Por que eu não faço isso? Porque eu misturo tópicos temáticos com a história da filosofia. E isso tem relação com o Enem, com o que mais cai e com o que menos cai. Isso não quer dizer que os primeiros que a gente está vendo não caia, mas que eles são base ou eles não são tão importantes quanto os do final, né? Por que eles não são tão importantes quanto os do final? Porque a gente tem um índice de questões que te provam que Sócrates e Platão caem muito mais do que pré-socráticos, né? Mas a gente precisa começar com os pré-socráticos, né? Para a gente ter uma base de filosofia, o que é filosofia, como surgiu a filosofia. Então a gente vai ver isso primeiro, né? E o que isso quer dizer, então? Que eu misturo o que é tópico temático, o que é importante, com a história da filosofia. Se um autor necessite de outro para ser explicado, eu volto nesse autor, explico o contexto histórico para ele, e quando tiver a aula dele, a gente vai reforçar mais ainda, né? Foi o que aconteceu com o Santo Agostinho, né? Que a gente voltou no Platão, teve a aula dele, a gente vai ter uma aula de Platão que vai ser maravilhosa, espero que logo. Bom, e como eu vinha dizendo para vocês, né, cada autor pensa segundo o seu tempo, né, os autores da filosofia antiga pensam segundo os valores da antiguidade, né, a questão, as dúvidas que o homem antigo tem, o pessoal da Idade Média pensa segundo a Idade Média, né, então a gente vai ver os autores da filosofia pensando sobre Deus, sobre a igreja, o que é o bem, o que é o mal, o que é o pecado, quem é Deus, como provar a existência de Deus. Na filosofia moderna, a gente tem o início da ciência, então os autores estão pensando sobre a ciência, né? Como provar que o conhecimento é verdadeiro, o que é verdade, como a ciência deve manejar os seus procedimentos, né? Para ser válido. E são dúvidas e questões que permeiam até hoje, né? Tem alguns autores se perguntando essas coisas, né? E procurando respostas para isso. Na filosofia contemporânea, então a gente vai ter os problemas da nossa atualidade, né? Os problemas relacionados ao meio informacional, sobre a cybercultura, sobre a liberdade, sobre a questão da revisão de alguns valores, por exemplo, o machismo, né? Então são essas as questões que existem na filosofia contemporânea, né? E que era a minha dúvida quando eu entrei na graduação, na filosofia, né? Pensando se existia filosofia, né? Porque no senso comum existia a filosofia do Platão, do Aristóteles, né, do Sócrates, né, e no senso comum eles são personagens assim muito presentes, tudo mais, do conhecimento de todos, né,
Mas, como eu falei para vocês na primeira aula, né, minha experiência com filosofia no ensino médio foi muito básica, foi muito precária. Apesar de eu ter estudado numa boa instituição, eu acredito que eu poderia ter aprendido mais. Mas vai da escolha do professor, né? Então, eu faço as minhas escolhas hoje, assim como eles fizeram a deles também. E eu preciso entender que essas escolhas também estão seguindo uma lógica que, de repente, não é a mesma lógica minha, né? O interesse deles é outros. E aí, galera, falando um pouco mais sobre exatamente esse processo de escolha, na filosofia antiga, a gente vai ter, na filosofia moderna, na filosofia da Idade Média, a gente vai ter alguns temas, né? E na filosofia contemporânea, a gente vai ter os autores como Foucault, Hannah Arendt, Nietzsche, quem mais, galera? Tem a galera da escola de Frankfurt, né, como Adorno, como outros pensadores a gente chama de idealismo alemão, pensando na filosofia, né? Sartre, Wittgenstein, Popper, né? São esses caras da filosofia contemporânea, estão interessados em alguma coisa, né? Na filosofia contemporânea a gente tem algumas correntes, né, como o materialismo histórico, como o existencialismo, né, o niilismo, enfim, são algumas coisas que a gente vai ver mais aprofundadamente, né, sobre as obras, sobre os autores nas nossas aulas presenciais. Hoje eu quero trazer a discussão, né, sobre a ideia de liberdade, né, que está muito vista lá no Foucault, que é a ideia que o episódio, né, da série tenta trabalhar relacionada à filosofia. E já dei aí um mini spoiler, né, sobre o episódio, mas explicando assim, bem rápido o que é essa série, né? Cada episódio traz uma temática diferente relacionada a problemas tecnológicos, né, do homem em relação ao meio informacional. Nesse episódio, chamado Queda Livre, a gente vai ter a personagem principal, ela vive numa dimensão, numa realidade em que as coisas são classificáveis, né? Olha, o carro do vizinho tá cantando, né? Infelizmente, é a terceira vez que eu tô tentando gravar aqui, toda hora aparece algum problema, mas são coisas que a gente vai ter que superar. E aí, galera, a gente vai ter alguns autores pensando exatamente sobre esse problema da liberdade, né? E aí, a personagem, ela busca uma classificação para ela ter vantagens de status social, tudo mais. Existe uma rede social em que as pessoas se classificam o comportamento, classificam, né? E isso, porque a arte é um tipo de linguagem, né? Que está baseado em alguma coisa. E aí o autor tenta se basear numa realidade, só que essa realidade está expandida, claro. Então, as coisas vão se tornar muito macros, parece uma coisa assim, muito longe do atual, mas se a gente for parar para pensar, é uma coisa que existe e que a gente não pensa, que a gente naturaliza, né? A gente classifica comida, gente, né? A gente classifica comida. Coisas que a gente no passado seria quase um pecado, como, nossa, tem tanta gente passando fome, tu tá dando 3 estrelas para esse macarrão porque tá frio, porque o entregador foi mal educado, enfim. Não estou questionando isso, mas estou questionando que talvez a gente precise desnaturalizar isso, né? Então, quem pensa diferente que isso tem que ser respeitado também, porque nem sempre isso existiu. Isso não é uma coisa natural, uma coisa que a gente construiu segundo uma lógica de mercado. Essa lógica, se a gente for parar para pensar, ela está construindo em alguma coisa, né? E aí a série vai tentar imprimir esse sentido, dizendo que quem tem mais estrelas, né, que tem mais classificação, tem mais vantagem, então tem um status social melhor, tem condição de financiamento, né? Se a gente for agora pensar, o banco também é assim, né? A gente tem um índice lá de score, né, que é o nosso histórico de pagamentos, uma movimentação no imposto de renda. Então, isso é bem presente, né? E aí, galera, o que eu preciso que vocês pensem e desnaturalizem, né? Esses filtros que a gente cria, né? Acho que todo mundo acompanha Big Brother, né? Ou não acompanha, sabe das coisas que estão acontecendo. Gente que vive na rede social parece que não tem outros assuntos, né? Coronavírus, Big Brother, live da Marília Mendonça, enfim. Fico até feliz que a live dela não seja no mesmo dia que eu, porque aí já é difícil concorrer, né? Mas assim, e isso fica muito evidente, né? Quando as pessoas elas se autocancelam, como se o diferente não pudesse existir, né? E isso, galera, não é uma atitude filosófica, né? Mas passar pano é diferente que isso, e também não é uma atitude filosófica, né? Como assim? Foucault vai tentar pensar nisso também, na relação de como é que eu tenho que me relacionar com o outro, né? Como é que uma pessoa, por exemplo, vamos pensar na nossa família, né? Sempre tem aquele tio, até mesmo um parente mais próximo,
que é machista, que tem umas piadas racistas, né? Mas a gente ri, a gente compactua com eles, né? A gente não quer ser o chato, moralista da casa e tudo mais. Mas quando a gente vai lá pra internet, a gente vai com o nosso textão lá, falando do Daniel, do Babu, não sei, como eu vi, né? Então isso é uma relação do Foucault bem tênue, né? O que é aceitável, o que não é aceitável na nossa sociedade, né? Tem coisas que eu posso falar com meus alunos, tem coisas que eu não posso falar com meus alunos, né? Será que esse filtro criado pelo politicamente correto, ele também não é uma privação da liberdade? Ou um defasamento do meu pensamento filosófico racional? Como assim? Pensem que eu penso de uma forma e vocês pensam de outra, né? Segundo alguns teóricos da pedagogia, eu tenho que entender o meu aluno para eu dar a melhor aula possível, eu tenho que entender o que o meu aluno assiste, para eu dar bons exemplos, eu tenho que entender qual é a realidade dele, eu tenho que entender para eu dar uma boa aula, né? Eu vou te dar um exemplo que eu sempre uso, né? Escola pública e escola particular são dimensões completamente diferentes, né? Pensem que o exemplo que eu dou para vocês aqui não é o mesmo exemplo que eu dou para eles, né? São exemplos apropriados. E a liberdade, por Foucault, tem relação com isso, né? A nossa bolha social é a nossa realidade, é a verdade, é o conceito de verdade que a gente tem que se embasar e dizer, olha, isso aqui pode e isso aqui não pode. Quem é que te dá a autoridade de dizer que o teu pai, que o teu avô não pode falar isso, né? Quem te dá autoridade para te taxar outras pessoas de machista, de racista, de N coisas aí, né? E as pessoas, elas vão te questionar esses valores, né? Elas vão falar, poxa, você mal tem 20 anos de idade e está questionando um valor que existe, olha, há muito tempo aqui. E o mundo sempre foi assim, né? E aí, se a gente não estiver preparado, a gente não vai ter uma boa resposta para dar para essas pessoas que estão te questionando, né? E aí, se você não tiver uma boa resposta, uma resposta racional, tecnicamente pensada, você tá igual a ele, gente. Desculpa te falar isso. Isso é senso comum, isso não é uma coisa que a gente tem que se apropriar, pelo menos para quem quer pensar filosoficamente, para quem quer fazer um Enem que está pautado em um monte de dado científico, e aí, galera, fica bem difícil a gente defender uma coisa sem ter subsídio nenhum para acreditar nisso, né? E aí vamos pensar, por exemplo, na ideia, eu acho bem polêmica, gente, a relação sobre racismo, né? Cotas raciais, né? A gente vai falar que as cotas raciais, elas aumentam a segregação, né? E aí eu convido para vocês, eu vou botar aqui do lado, uma turma de medicina em Salvador, né? Vejam quantos negros tem, né? Parece o jogo dos 7 erros, né? E protesto de médico, né? Protesto de gari. Então a gente vai ver que essas realidades, elas são muito diferentes, né? E isso tem a ver com as relações históricas construídas no passado, né? Então o Brasil tem pouco mais de 500 anos e metade disso a gente vai ter escravidão, né? Então claro que isso vai deixar marcas. E se a gente não fizer nada para mudar isso, isso aí vai se perpetuar e as pessoas vão achar que é natural o negro viver na favela porque ir no trabalho, porque é um vagabundo, porque as pessoas são assim. E isso vai ter um problema especialmente para a filosofia moderna, que vai se chamar, no senso comum, chamado de vitimismo, né? A vitimização de uma pessoa, ela se torna um problema, não se torna? E as pessoas, elas vão apontar o dedo para essa pessoa que está reivindicando um direito dentro do senso comum, porque talvez elas não tenham conhecimento histórico apropriado para saber que existe uma dívida histórica, né? E aí a gente já vai para outra dimensão, a dimensão moral disso, né? Eu tenho duas vias aí. Eu posso discutir com ela, tentar achar alguma coisa. Duas vias não, gente. A gente tem N vias aí, mas as duas principais são essas, né? Eu posso discutir com ela, ou eu posso simplesmente ignorar, você fica com a sua ideia, eu fico com a minha, pronto, acabou, né? Qual é a via que um filósofo tomaria nesse sentido, né? Ele tentaria o primeiro exercício da filosofia é o estranhamento, né? É você sair da sua bolha e tentar entender o outro. Como assim? Isso não é passar pano, gente. Pelo amor de Deus, passar pano é uma outra coisa diferente. Eu, por exemplo, aceitar um erro de uma pessoa da minha casa e não aceitar o erro do outro. E sem entender ele, né? Eu preciso, para julgar alguém, ter critérios, né? E eu tenho alguns critérios aí que eu pego de algum lugar e ponho na minha cabeça, né? Uma pessoa que é machista é porque ela tem uma série de coisas que construiu aquela personalidade naquela pessoa para ela ser machista. Ser machista não é natural, é uma construção. Assim como ser racista também não é natural, é uma construção, né? Tanto é que quando a gente é criança, a gente brinca e não faz
a gente não vê diferença nenhuma, né? Eu vejo o menino brincando com boneca, eu vejo o menino, e nem por isso o menino vira gay ou outra coisa qualquer. Ele não tem ainda essa apropriação que boneca é um brinquedo para menina e um brinquedo para menina é uma bola, né? Ele não tem isso, ele quer brincar. Então, essa construção, esse valor que a gente dá sobre a boneca, sobre a bola, é a gente que criou, a gente que... claro, que se ele brincar com boneca, as pessoas vão achar que ele tem uma tendência, por exemplo, ao homossexualismo, não é isso? E uma bola para pensar, o que é a boneca? É um pedaço de plástico, né? Quem é que dá o valor para aquilo? É a gente, né? É a sociedade. E talvez quando ele conhecer esse valor, talvez ele tenha uma liberdade, talvez ele possa escolher o homossexualismo ou qualquer outra coisa que faça ele se sentir à vontade, né? E isso é um tema muito polêmico, né? Porque a gente vê muita gente questionando, por exemplo, o homossexualismo, né, na rua, tudo mais, que duas pessoas andando do mesmo sexo não pode, mas a gente vê heterossexual se agarrando na rua e ninguém fala nada, né? E isso tem a ver com a naturalização, né? O bom filósofo, ele vai estranhar tudo, desde o homossexual andando na rua de mão dada, até o cara se agarrando na rua com uma mulher, de repente traindo a mulher dele, né? Que é natural na nossa sociedade. Mas a gente tem que estranhar isso, galera. E entender que o processo de criação de um valor, de um signo, tem a ver com a construção social que eu tive durante a minha vida todinha, né? Vamos pensar que uma pessoa mais velha, ela viveu num período que o patriarcado era grande, que esses valores eram valorizados, que esse tipo de questão não era discutida e tudo mais. Então ele acha que a verdade é isso, pronto, acabou, né? Estou generalizando, porque é da filosofia a universalização das coisas, tá? Claro que existem casos específicos de pessoas que estão dentro desse grupo, mas não têm essas características, né? E aí o episódio vai trazer a ideia do politicamente correto, né? Dessa questão, não vou dar spoiler do episódio, quem puder ver, já falei, veja, é muito bacana. Mas a gente tem que pensar também que uma pessoa que conversa contigo, a gente precisa ressaltar os valores que fizeram ela acreditar naquilo, né? Porque senão a gente vai secar o gelo e não vai dar em absolutamente nada. E aí, galera, a gente vai fazer esse exercício a partir de hoje, pensando numa pessoa que a gente não se bate ideologicamente, né? Por que aquela pessoa acredita daquele jeito, né? O primeiro passo para eu tentar convencer que ela está errada é fazer ela refletir. E para ela refletir, eu preciso conhecer o que fez ela pensar daquele jeito, né? É a família dele? Se for a família dele, eu preciso rever o significado que ele dá para a família dele, como é que eu posso diminuir essa relação, né? E aí eu preciso também fazer esse exercício e ver se os meus valores são válidos, se eles são o que eu penso, ou se são só um manejo desse filtro aí, porque eu vejo muita gente questionando as coisas, né? Mas só por questionar, eu não vejo uma reflexão, né? Eu vejo muita gente dizer que o racismo, isso, que aquilo, que que isso, aquilo, mas na realidade é a mesma pessoa, é igualzinho a mesma pessoa que está criticando na internet, né? Eu vejo muita gente falar sobre racismo, sobre feminismo e ficar passando pano para outras pessoas. Não estou dizendo que todo mundo faz isso, mas que hora ou outra a gente acaba fazendo isso porque a gente tem relações de afetividade que a gente tem que diminuir ou fazer um exercício racional, filosófico de entender o outro e também nos entender nisso, né? É isso que a galera vai ver na filosofia contemporânea e é isso que é muito importante. Numa sala de aula isso vira uma pólvora, uma coisa assim gigante, né? Então a gente não tem tanto tempo para isso. Eu queria que fosse uma live, a gente pudesse conversar, mas infelizmente a gente não pode por N questões, né? E é isso, galera. Eu espero que esse vídeo vai ficar longo, mas espero que vocês vejam até o final. É muito importante vocês participarem, comentarem, né? Eu vou abrir uma sala de debate, né? A partir das 10 horas da noite. Eu encontro vocês lá para a gente conversar sobre isso, sobre o que vocês pensam sobre isso, sobre a liberdade. Se esses filtros, machismo, sexismo, LGBTfobia, se isso não é só mimimi, galera, se isso é só um rótulo, que a gente tem que acabar com isso, com esse vitimismo, ou se a gente tem que defender isso, como eu posso convencer outra pessoa que isso é verdade ou não, se eu posso ignorar isso, mas isso é uma realidade presente, né? Então, são essas questões que a gente vai ver na filosofia contemporânea, é muito espansoso pensar sobre isso,
mas que a gente tem que pensar, porque é essa atitude filosófica que a gente tem, a gente não pode ignorar e ficar no mundo da poliana pensando sobre outras coisas aí que não tem tanta importância para a atualidade, né? Se você é um cara que não concorda com o outro, tente entender o outro primeiro para depois refletir e pensar sobre esses valores e tentar convencer ele de que aquilo que ele pensa talvez não seja tão adequado, tanto para hoje como para o futuro também, né? E esse exercício a gente faz dentro de casa, né? A gente entende o nosso pai que faz uma piada machista, uma piada sexista, porque ele vem de uma realidade que a gente conhece, mas a gente não tem essa atitude com o outro, e isso é muito importante, isso é uma atitude filosófica, porque está longe do senso comum, né? Fiquem agora aí com... Eu vou tentar editar esse vídeo, vou colocar hoje, e 10 horas a gente se encontra no nosso grupo.